Eu esqueci de gravar essa live, mas vamos lá. Então, começando hoje a nossa live, gostaria de agradecer a todos que estão participando. Hoje nós teremos a quarta parte da série, falando do fluxo completo da plataforma Galvanize, focado aí nos robotics, tá? Então, hoje nós teremos ali nossos especialistas, o Felipe Melo, o Guilherme e o Alexandre Catala. Queria desejar boas-vindas a eles. Bom dia, muito Guilherme, obrigado pela presença aí. Bom dia, pessoal. Olá, bom dia a todos. tudo bom? Mais uma vez queria agradecer vocês, tá, pela participação, tá, pela oportunidade de tê-los aqui conosco, tá? E como eu citei, hoje nós falaremos a quarta parte das lives. Voltando aqui, então nós já passamos a primeira parte, falamos sobre o Robotics Professional, na segunda, o Robotics Enterprise, o terceiro, o Results, e hoje nós responderemos algumas dúvidas gerais que nos foram colocadas aí ao longo aí dessas lives, tá? E com isso encerramos essa parte. Ok? Então, seguindo aí, eu vou parar a minha tela aqui agora, o meu compartilhamento, tá? E vou direcionar para vocês aí as nossas dúvidas. Vamos tentando aí bater um papo aí, vocês vão respondendo aí o que nos chegou. Perfeito? Então vamos lá. Vamos para o desafio, né? Já vamos mandar duas de uma vez, já que uma está meio que intercalada com a outra, falando ali um pouquinho do Results. É uma dúvida que nós recebemos após a nossa live passada, que é dentro de uma coleção. Como que eu apago um registro, tá? De uma coleção ali no Results. O Catala já começou a compartilhar, então eu imagino que seja ele que vai responder. Em seguida, como que eu já mandei os questionários de forma automática e depois eu quero mandar um de forma manual. Como é que eu faço isso? Ok? Então, Catala, deixo para você então as duas aí. Beleza. Aqui nós estamos vendo a tela do Results, né? Vamos acessar essa tabela aqui. Beleza. Para excluir um registro, basta você selecionar aqui do lado, nesse checkbox que tem aqui, e vai ativar a janela de ação aqui do HiBond, que vai mostrar os dados que tem aqui, nesse registro que você selecionou. Eventualmente, se teve mudança de status, alguma coisa vai aparecer aqui, você poderia até marcar aqui as alterações desse registro, o que foi feito, o que foi analisado, o que foi identificado, etc. Colocar aqui para registrar essas alterações. Mas o que nós vamos fazer é processar esse registro. Então, nós vamos processar o registro marcado. E aí aqui você consegue editar o registro. Você poderia mudar o status, mudar o fluxo, colocar um comentário e a lata de lixo aqui no cantinho aqui para deletar o registro. Então vamos clicar aqui, vai aparecer o prompt, vai perder tudo que está associado, você tem certeza? Sim. Com isso, aquele registro foi removido da sua base do Results. A próxima dúvida, como mandar um questionário manualmente? Da mesma forma, seleciona um registro aqui. Aí aqui, vamos supor que a gente quer mandar mais de um registro. Então, vamos mandar para esses 4 aqui. Nós vamos clicar para processar os 4 registros marcados. E aí nós vamos clicar em enviar questionário. Aqui eu vou escolher um destinatário, pode ser você mesmo, um usuário dentro do HiBond. Então você poderia clicar aqui e procurar, por exemplo, qualquer usuário que esteja cadastrado no ambiente. Um e-mail é um endereço de e-mail que você pode digitar aqui. Então pode ser, por exemplo, esse aqui.
Depois que você escolheu quem vai receber, você vai escolher o questionário que você quer. Você pode clicar aqui nesse questionário e aqui você escolhe. Você quer que a pessoa que vai receber esse questionário responda um questionário por registro selecionado ou que um único questionário se aplique para todos os registros selecionados. Para esse caso aqui, eu vou deixar para todo mundo. Se tiver algum arquivo de instrução informando a pessoa como ela tem que responder o questionário, você pode anexar aqui. E aqui é o e-mail que a pessoa vai receber, que você poderia editar. Então, eu não quero que apareça esse texto aqui, eu vou deletar ele aqui. Pronto, é só isso. Aí aqui embaixo tem a opção para enviar, é só clicar que o questionário foi enviado para responder esses 4 registros que foram selecionados aqui. Acho que a gente conseguiu responder essas dúvidas, Leonardo? Acho que sim. Daí eu vou gerar mais uma aí para você. Aí mesmo, quando você seleciona ali um questionário para os 4 registros, você preenchendo, ele vai preencher as colunas que você disponibilizou ali, igual para os 4, né? Então, por exemplo, se eu tivesse Isso. aí nome registros diferentes ali, uma linha do Felipe, uma do Alexandre, uma do Leonardo, uma do Guilherme, mas os campos ali, vou chutar data de treinamento, tá? São 4 participantes do treinamento, eu mando um questionário só e a data do treinamento vai preencher igual para os 4, é isso? Isso. Ah, legal. Em vez dos 4 de ficar recebendo um para cada um, já preenche automaticamente os 4 de uma vez. Isso. Deixa eu ver se eu recebi o e-mail aqui, que aí eu já consigo... não chegou. Quando o e-mail chegar aqui, se tiver um tempo, eu mostro como que é. Ah, legal. Então vamos aguardar ali. Não, perfeito. Tá? E daí a próxima dúvida que nós recebemos, tá, é a respeito de status, tá? Alguns dos nossos usuários colocaram que é possível receber status de como está a plataforma, algo que até alguns de nós desconheciam esse ponto, tá? Inclusive eu, tá? Daí como é que a gente verifica isso? Daí alguém puder mostrar como que a gente faz o cadastro lá, fica bem interessante. Esse ponto é bem interessante, porque é algo desconhecido mesmo por conta do nosso cliente. Como é uma plataforma online, o HighBond, é inevitável ter algumas oscilações dentro da plataforma, né? E o HighBond disponibilizou um site em específico que atualiza a operação da plataforma em cada país. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para À vontade. exibir o site. Estão visualizando minha tela? Agora sim. Bem, o site é esse daqui, status.highbond.com. Aqui a gente consegue visualizar todo o sistema operacional da plataforma HighBond por cada país. Se a gente clicar aqui, ó, por exemplo, no Brasil, a gente consegue visualizar todos os módulos e se ele está operacional ou não. Em caso de instabilidade, ele vai avisar aqui em tempo real dentro desse site. Eu descendo aqui um pouco mais abaixo, aqui a gente consegue ver os incidentes passados e as melhorias e as correções dos incidentes, tá vendo? Em 21 de julho teve um incidente nos países da África, na África e no Brasil. E aí eles colocaram o update aqui referente ao incidente. E aqui consegue também ter um panorama, consegue ter o acesso ao contato aqui direto com o pessoal, ou pode também entrar em contato conosco através do Suporte Brasil. E aqui eles vão especificando os incidentes por data. E aí tem uma coisa interessante também, você não precisa acessar diretamente esse site para poder fazer a consulta. Tem uma opção aqui que você consegue colocar o seu e-mail, cadastrar o seu e-mail aqui, e eles disparam o e-mail em caso de problema na plataforma. E eles comunicam através do e-mail. Não necessariamente você precisa acessar o site para consultar se está o serviço operacional ou não.
Daí, cada vez então que houver um problema, aí eles acabam enviando, disparando e-mail para todos que estão cadastrados nessa base. Isso, exatamente, exatamente. Legal. Bem, acho que respondi essa aí, tá? Isso foi algo que aprendemos aí após a última live ali com o Valdivino e o Guilherme demonstrando. Bem interessante. Outro ponto, até essa aqui foi uma dúvida da live passada, tá? Nós respondemos durante a live, mas percebemos ali que ficou ali um pouquinho faltando alguns detalhes do exemplo, que é como eu altero o remetente do envio das notificações. Tá? Por exemplo, o Catala demonstrou ali que você pode disparar um questionário. E o questionário você vai receber um e-mail com o remetente de disparo. Eu posso trocar esse remetente. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho nesse assunto. Antes de demonstrar aqui, eu vou só logar na plataforma, que eu acho que fica melhor para poder explicar. Aqui dentro do Launchpad, se a gente acessar opções de organização, temos uma opção aqui dentro da organização, que ela chama remetente do e-mail. Aí a gente consegue gerenciar aqui. Por padrão, a notificação ela vem assim, ó, a visualização, o cabeçalho. Tem notificações RaiBond e o e-mail. E aí aqui eu posso colocar o nome do endereço de e-mail, o nome da pessoa que está sendo apontado, esse e-mail, e o endereço de e-mail dela. Eu vou colocar aqui meu nome. Aí vai trocando aqui, tá vendo? E aqui eu coloco o endereço de e-mail. Lembrando que os e-mails que são disparados pela plataforma vão ser sempre o e-mail do RaiBond, notificações RaiBond. A única diferença é que esse e-mail ele vai vir com um nome direcionado, para a pessoa saber de qual pessoa está sendo disparado esse e-mail. A gente não consegue atrelar a caixa de e-mail de uma empresa dentro da plataforma. Então, ele só especifica o destinatário do e-mail, só que ele vai ser disparado como notificações RaiBond. Eu preciso marcar aqui essas duas opções para ele poder exibir essa estrutura aqui, quando for lançado algum questionário através do Results ou alguma informação através do RaiBond. E aí eu salvo as alterações aqui. E aí, ao receber um e-mail, eu tirei um print de como o usuário recebe esse e-mail. Ele vai receber assim, basicamente, o nome da pessoa e o remetente. Só que o remetente ele vai vir como notification RaiBond, que é o RaiBond que dispara, só que aqui vai vir um complemento a mais, que é o nome da pessoa e o e-mail da pessoa que ele colocou lá dentro da plataforma, como questão de segurança também, para a pessoa não ter receio de abrir esse e-mail, para ela ter uma certa confiança para abrir esse e-mail, que é referente ao RaiBond, às notificações do RaiBond. Não, legal. Até o Sérgio tá com eu adoro essas coisinhas do Zoom, que a mãozinha levantada. Sérgio, se quiser abrir o áudio e o vídeo, tá? Para bater um papo conosco aí, esteja à disposição, tá? Bom dia, pessoal. Opa, bom dia. Eu fiz esse teste aqui, Guilherme, eu trabalho na VEG aqui de Jaraguá do Sul, tá? Sim. Eu fiz essa configuração que você mencionou, coloquei ali um e-mail que nós temos, que é um e-mail genérico, porque nós usamos para mandar para alguns usuários, né? E nós tínhamos justamente problema que tem como comentário ali, que os nossos usuários recebiam esse e-mail, viam que o remetente é externo, e acabavam excluindo o e-mail porque achavam que era um phishing ou alguma coisa assim. Eu fiz esse teste aqui fiz o direcionamento, né? Coloquei ali como um e-mail genérico, porém eu não recebi esse e-mail. Fiz vários testes para isso e não recebi. Eu posso estar fazendo alguma coisa errada, ou ele deveria realmente mandar como notifications@RaiBond, ou ele deveria mandar como o meu e-mail genérico que eu utilizei ali? Então,
Ele sempre vai mandar como notification@highbond. O único detalhe, quando você altera lá no remetente, ele vai vir em nome de, tá vendo? Como descrição, mas sempre vai vir no notification highbond. Isso aqui não altera. O que altera é só a descrição aqui de, que a gente colocou aqui dentro do remetente, tá vendo? É que Mas eu, sempre vai vir através do notification highbond. é A que eu, gente não... Sérgio, eu acho que eu fiquei com a mesma dúvida que você na última, mas onde eu coloco a minha senha de e-mail para ele entrar na caixa e disparar? Tá, daí depois ali que o Guilherme explicou que não, ele dispara ainda do notifications, ele só manda em nome de. Que eu também, a minha dúvida era, pô, mas eu não coloquei meu usuário e senha ali para ele disparar da minha caixa. O único detalhe que ele acrescenta é isso daqui na descrição do remetente. Sim. É, Aqui pra na, diferenciar. aqui na VEG nós temos uma ferramenta e que quando o usuário recebe o e-mail, vem uma tarja dizendo, ó, esse e-mail ele é vindo de uma fonte externa. Nesse caso, ia continuar essa tarja, né? Então, Sim, para o meu usuário, se eu fizesse esse direcionamento, ele ia ficar ainda pior, porque ele ia ficar assim, fonte externa dizendo que está mandando de uma fonte interna. Então, a sensação de ser um phishing ainda seria maior para o meu usuário, nesse caso, né? sim. E agora uma pergunta, você não consegue colocar esse e-mail do Highbond como um e-mail confiável para pegar nessa plataforma complementar? Sim, eu até fiz isso. Então, eu até excluí a tarja, né? Mas ainda assim, o fato de ser um e-mail externo com um @highbond, não ser um @veg no nosso caso, ele gera essa dúvida, tá? Eu tive que fazer de uma certa forma, uma gambiarra. Eu peguei e do highbond eu mandei para esse meu e-mail, e no meu e-mail eu conectei com o ACL, fiz a leitura desse e-mail, e pelo ACL eu mandei como se fosse aquele e-mail interno nosso aqui, né? Um e-mail genérico. Tive que fazer uma gambiarra, não tá legal isso para mim. Eu queria, de algum jeito, vir direto da ferramenta, né? É porque a ferramenta não tem a possibilidade de vincular um e-mail empresarial dentro. Uhum, sim. Tá bom, tudo bem. Obrigado aí Não, pela assim, resposta. eu acho assim, Gui, até vamos ver a possibilidade, vamos tentar dar uma apertada para o fornecedor se existe alguma alternativa. Eu acho que assim, o não nós temos, vamos verificar se Sim. temos alguma opção. Uhum. Tá, daí depois eu sei que a gente já tem ali os contatos do Sérgio, daí depois a gente entra em contato ali com o Sérgio para verificar esse ponto. Tá bem. Muito obrigado, tá? Beleza? Não, Eu vamos ver. agradeço. Assim, aquilo não nós temos, vamos ver até onde é possível ir. A gente pode até deixar uma sugestão lá também, né? Sim, também é possível Uhum. deixar sugestão ali na comunidade até subir direto ali com o pessoal. Como a gente tem um contato direto, a gente já pode subir, que eu acho que comunicação é até mais fácil. Não, legal. Bem, então acho que assim, essa dúvida fica, essa pendenga se é possível mudar completamente, tá? Mas daí a gente tem que verificar lá com o fornecedor. E a relação à possibilidade na plataforma é o em nome de. Legal. Bem, a próxima dúvida é um pouquinho parecido com a dos status do Highbond, mas as notas, né, e releases quando uma versão é lançada, há uma atualização, tá? Como que eu consigo ver, tanto do Analytics quanto do Highbond? Certo, Léo. Neste caso, na própria plataforma nossa de Help Highbound, ele vem categorizado através de a utilização, né, em cima tanto do Analytics quanto do próprio Highbound, e lá vem a opção de notas de versão. Eu vou estar compartilhando aqui a tela agora, para conseguir demonstrar para vocês um pouco melhor. Consegue visualizar? Agora sim. Ótimo, vamos lá. Ao acessarmos o Help Highbound, automaticamente na nossa informação aqui no topo, temos um pequeno botão onde nós conseguimos, então, atrelar a referências ao Highbound, certo? Ou ajudas do Analytics. Ao selecionarmos, então, vou abrir uma segunda aba aqui do Analytics.
como essa aqui já está selecionada no Highbound, ele automaticamente me dá essas informações de introdução, utilizando o Highbound, administração, ou até mesmo te possibilitando de fazer pesquisa sobre alguma dúvida que você tenha, caso já exista algum tópico. Aqui no canto superior, do lado do início, temos a opção de notas de versão, onde então nós podemos ter um log completo do que foi adicionado na ferramenta ou ajustado, e dependendo da interação, minimizou, dependendo da interação, ele acaba até disponibilizando alguns links rápidos para que você consiga se atrelar um pouco mais às informações. Tá? Como vocês podem ver aqui, temos o tipo, uma data, o aplicativo que sofreu alteração, por exemplo, os robôs. Ele vem dando uma breve descrição do que foi alterado ou lançado, como podemos ver aqui. Tá? E isso para a ferramenta em cima do Highbound, ok? Vindo agora aqui na questão do ajuda do Analytics e SL Scripts, teria a mesma informação. Ao acessar a opção de notas de versão, ele também me apresenta novas informações de log, certo? Assim como informando o tipo, né, se é novo, comentários gerais, se é importante ou não. Ok? Como, por exemplo, no dia 19 de novembro, tivemos atualizações nos conectores REST da nossa ferramenta, tá? Como token, chaves de API, entre outros detalhes. Então, para ambas as ferramentas, nós conseguimos estar fazendo as verificações de atualizações das versões nesses dois links. Para você chegar aí no ajuda, você teve que acessar via o Launchpad, precisa ter o usuário e senha, ou essa parte Não, é a disponível? página aberta disponível web, tá? Automaticamente, se pesquisando Help Highbound, ele vai acessar o helphighbound.com, tá? Por padrão, ele vai atrelar ao grupo do Highbound, ok? Como iniciando aqui novamente. Ele vai vir para a Community Galvanize. E automaticamente aqui embaixo temos as duas opções, sendo do Highbound, sendo do Analytics, como já tinha informado anteriormente. Então, acessando o link, então, ele automaticamente é direcionado para essa parte de dúvidas, e aqui temos novamente a opção de Release Notes. Ele está por padrão em inglês, tá? Mas aqui no canto direito nós sempre temos a opção de alteração de linguagem para todas as linguagens disponíveis. Ah, legal. Muito bom. Bem, acho respondido essa aí foi... Essa foi tranquila para vocês. Foi. Beleza. Outro tópico que nós chegamos até a conversar na última live, tá? Que quando você está montando o questionário, você pode definir, tem 3 opções de campos que irão aparecer no questionário, tá? Surgiram ali algumas dúvidas em relação a isso, daí acho que seria interessante a gente passar isso de novo, tá? Criando o questionário, ali na parte de e-mail também, o que eu quero que apareça, o que não apareça. Perfeito. Beleza. Também, então, pode falar, Catar. É isso que eu gosto, Eu dois para responder. Eu gostaria de mostrar primeiro a possibilidade de alterar os campos que irão aparecer no e-mail do questionário. O e-mail que eu mandei anteriormente para mim, como eu não selecionei nenhum campo, ele chegou aqui. Ele chegou só com o campo padrão que vem selecionado pelo Highbound. Mas essa informação aqui, muitas vezes, não ajuda em nada a pessoa para poder ajudar. Então, como a gente pode fazer aqui? Na tabela da qual você está mandando o questionário, você clica aqui nesses 3 pontos à direita e clica em configurações. Nessa tela aqui, você poderia eventualmente colocar a descrição da tabela que você está olhando. E aqui, nesse campo aqui, enviar questionário informações do registro por e-mail. Nessa caixa aqui, você consegue escolher quais os campos você quer. Então, vai aparecer aqui os campos de metadados, que são os campos que o próprio Highbound gera, referente à hora que subiu, quem é o dono, o status do registro, entre outras informações. Campos de dados são os campos da tabela mesmo, propriamente dito. E aqui embaixo, vocês podem ver que tem também todos os questionários que estiverem atrelados, a pessoa consegue marcar o campo para aparecer no e-mail. Então, para esse caso aqui, nós vamos colocar essa data, cadê o vencimento?
E essa data. Aí, salvo. Por os questionários que foram enviados anteriormente, não vai ter alteração. Então, eu mudei os campos aqui. Esse questionário que eu mandei lá atrás, ele vai ficar com essa informação aqui. Todos os questionários que forem enviados a partir dessa alteração já terão os campos novos que vão aparecer aqui. E aproveitando para voltar no ponto anterior de mostrar como que vai ser para aparecer a resposta, eu vou clicar aqui rapidinho para mostrar como que vai ser responder esse questionário para 4 pessoas, 4 registros de uma vez. Aí aqui vai aparecer os 4 registros que nós selecionamos, é só colocar aqui. E essa uma resposta aqui que eu coloquei, quando eu acessar aqui a tabela, ela vai aparecer replicada igualmente para os 4. Interessante. Sem tirar nem pôr nada. Ou seja, E agora, facilita se você tiver que preencher a mesma informação para 15 pessoas, em vez de ficar fazendo um questionário por questionário, você faz de uma vez só. isso. Aí depende muito do contexto, né? Se a mesma resposta atende vários registros, seleciona todos os registros, responde uma vez e evita ficar acessando diversos links para dar uma resposta para cada um, sendo que a resposta é a mesma. Você consegue ganhar um tempo aí. Evita a fadiga. Ok. Dando continuidade nessa dúvida, Léo, era na questão da criação novamente dos questionários, correto? Correto. A gestão deles. Então, aproveitando que a Thala já deu todo esse ótimo parecer aqui, eu vou demonstrar então novamente a criação de como se faz o controle dos questionários, tá? Então, vamos lá. Tendo, então, acesso à nossa coleção, como podemos ver aqui, ok? Temos nossas 2 tabelas presentes. E, no caso, os questionários são utilizados através do gatilho, ou de maneira manual também, como o Catala demonstrou, tá? Neste caso, eu quero criar um gatilho, certo? E quero atribuir um questionário. Porém, ele se encontra, por padrão, em uma coleção, sempre desabilitado a opção. Por quê? Antes de nós gerarmos um gatilho, nós temos que fazer a criação do nosso questionário. Ok? Então, como é que eu faço a criação e a gestão dos questionários já existentes dentro da minha coleção? Tá? Ao acessar a coleção, no canto aqui temos os 3 pontinhos, certo? De opções extras, e vamos vir na opção de questionários. Ao selecionar a opção de questionários, ele vai me atualizar aqui a tela, tá? E vai me aparecer a gestão de todos os questionários existentes até o momento na minha coleção, que no caso aqui não temos nenhum. Vou clicar em adicionar, vou dar um nome para este questionário, vou dar como questionário de lançamentos. Okay. Posso atribuir instruções extras que vão ficar com o subtítulo do próprio questionário, atribuir também atribuir instruções através de um arquivo para o preenchimento. Tá? Temos a opção de reenvio a partir de questionário atribuído sem comentários, tá? Então, caso um usuário fez a resposta e acabou esquecendo alguma questão e ficou um comentário em branco, a gente podemos deixar sempre essa opção habilitada para que ele possa reenviar solicitando aquela resposta, tá? E aqui temos a exibição do participante referente ao questionário. Como o Catala acabou de demonstrar, ele selecionou apenas a visualização daqueles campos e lançamentos em específicos, tá? Então, nós temos 3 opções por padrão. A primeira, que normalmente nós podemos mostrar todos os detalhes do registro, presente da nossa tabela de resultados, ok? A opção do meio, que seria quais campos eu quero demonstrar, assim como o Catala fez, só que além dele demonstrar apenas o registro, nós selecionamos os campos que ele gostaria de estar tendo na visualização, ok? Ou quero que oculte todos os campos do registro, ele dará apenas um ID ou o nome principal, no qual a pessoa já teria possivelmente o conhecimento de qual seria a informação,
tá? Para que ela consiga responder tranquilamente. Por padrão, então, eu vou colocar que exiba todas as informações do nosso registro, tá? Porque no caso não tem nenhuma limitação, ele pode ter acesso a todas as informações para sustentar a resposta dele. Ok? Temos status vinculados que a partir do momento que esse status do questionário for enviado, ele vai sofrer uma alteração, então, tá? Que no caso podemos deixar ele como novo, como aberto, sob revisão, isso para ter um controle de follow-up dentro da nossa aplicação. E tabelas vinculadas, no qual eu já posso, desde o início, já vincular esse meu questionário a uma tabela existente. Que, como, por exemplo, aqui eu vou atrelar a minha tabela do dia 25/6. Não é obrigatório fazer essa fase, tá? Eu posso deixar um questionário em branco aguardando um novo dado. Por quê? A partir do momento que eu for no gatilho selecionar, então, o questionário, que esse questionário vai ser enviado através daquela tabela, ele automaticamente dá uma informação falando que vai vincular o questionário àquela tabela de resultados, tá? Para ficar melhor, eu vou desatrelar, então, e vou demonstrar através do gatilho para vocês, ok? Temos também a opção de assinalar aqui que permite que esse questionário seja enviado a partir apenas da tabela vinculada para todas as funções. Neste caso também tem como eu travar um questionário, apenas aquela tabela, não permitindo que ele use através de outras existentes também na minha coleção, ok? Então, Melo, antes de você dar o salvar aí, claro, essas tabelas vinculadas, se eu tiver mais de uma tabela, eu posso vincular duas? Pode vincular duas. Se eu selecionar as duas aqui, ele mostra que está vinculado às duas tabelas. Daí, quando Então, esse preencher o mesmo questionário, ele vai questionário... responder, ele vai preencher as mesmas informações para as duas tabelas. Exatamente, ele vai atribuir todos os campos desse questionário a cada uma delas. Isso que é o bom, porque às vezes podemos ter informações de registros diferentes, certo? Porém, os questionamentos seriam os mesmos. Então, ao invés de criar um formulário para cada uma delas, eu posso deixar um formulário genérico e atrelar as duas. Ok? Por isso que eu falo que essas lives é vivendo e aprendendo, que eu não sabia disso. Então, vamos lá. Tabelas vinculadas, vou dar um salvar. Automaticamente ele então me dá os detalhes do meu questionário, como o nome que nós atribuímos, o tipo de exibição, sempre podendo editar a qualquer momento esse detalhe do meu questionário, caso queira mudar o padrão dele. Status vinculados, tabelas vinculadas. No caso não temos nenhum, ok? Temos a opção de e-mail de questionário, tá? Que seria como será o corpo do e-mail que nós vamos receber de acesso para preenchimento desse questionário aqui, tá? Como, por exemplo, por padrão, ele sempre vai trazer responder ao questionário lançamentos, trazendo o nome, né, do nosso questionário, e a mensagem de e-mail trazendo informações que é das instruções do nosso questionário, que no caso nós não atribuímos nenhuma, certo? O nome da nossa organização e, novamente, né, o nome do nosso questionário. Então, estando de acordo com todos esses detalhes, podemos salvar também. E vamos vir então à questão de criação do nosso questionário, tá? Temos várias opções de perguntas que nós podemos estar atrelando, solicitando um campo de e-mail, solicitando... Opa, acabei clicando sem querer. Selecionando também assinatura digital, algum anexo, menu suspenso, múltiplas escolhas, quebra de página e seção para ter uma melhor organização, que caso pense, nós podemos analisar que teríamos várias questões, certo? Só que para mais de um registro, certo? Ao invés de eu ter que deixar aquela coisa gigante se estendendo, que eu tenho que ficar descendo a minha barra de rolagem até o final, eu posso ir quebrando por vários grupinhos de sessões de perguntas, tá? Então, posso quebrar, por exemplo, o questionário, a primeira página, nome, documento, a segunda, dados residenciais, dados profissionais. Exatamente. Vocês conseguem, então, estar trabalhando uma visualização muito mais amigável para responder essas perguntas, tá? Então, vamos lá. Vamos criar aqui rapidamente, eu vou deixar duas escolhas únicas. Então, no caso, eu vou dar uma questão... Tem limite de questões? Máximo de 400 questões. Tá, é um bom questionário. Uhum. Então, vamos lá. Nas questões, podemos atribuir aqui, então, vamos colocar, tipo, o lançamento está funcional? Lançamento não, colocar o processo está funcional. Posso atribuir uma instrução específica, tá? Para essa minha questão, como, por exemplo, assinale sim caso o processo tenha sido testado e concluído, ou assinale não caso não esteja de acordo,
certo? Feito isso, automaticamente ele me atribui outras opções aqui, como menu suspenso, escolha única e múltipla escolha, que seriam as 3 opções que nós já temos, só que ele me permite dar um filtro através daqui. No caso, eu vou dar uma escolha única como sim e não, tá? Caso seja assim, eu não quero que aconteça nada, certo? Para mim, o cara está falando que o lançamento está de acordo, eu vou poder, então, é a resposta suficiente para mim. Porém, caso ele apresente com uma resposta não, eu quero que ele me gere uma outra informação, tá? Como, por exemplo, declaramos nosso sim e não. Posso transformar essa resposta como opcional, porém, por padrão, todas as perguntas vêm como obrigatório, se não assinalar isso aqui. E posso dar um nome de exibição da minha coluna, que seria minha coluna de dados, na minha barra lateral esquerda, ok? Já vamos retornar nessa fase aqui, tá? Na questão do sim e não. Por quê? No meu canto direito aqui, eu tenho a opção de deletar a minha opção, certo? E simplesmente especifique uma pergunta de acompanhamento com base na resposta da pessoa. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um fluxo de resposta. Se automaticamente o meu usuário respondeu que não, eu quero que, então, ele me anexe um arquivo. Anexe o arquivo com os efeitos causados. Alguma instrução, certo? Tipo de resposta sendo anexo, novamente o nome de exibição da minha coluna e o nome de se tornando resposta opcional. Para este caso aqui, eu não vou transformar opcional porque eu preciso de um registro, né, de que realmente deu algum problema. Além do anexo, eu quero então que a pessoa adicione o e-mail dela. Informe o e-mail do responsável. Novamente tipo de e-mail, também não vou atribuir como opcional. Salvei. Retornando então agora ao nosso problema está funcional, eu vou editar ele. Ok? E vindo na minha opção de não, eu vou atribuir, então, minhas outras 2 questões. Na questão de anexo arquivo com efeitos causados e informe e-mail do responsável. E vou salvar agora. Como será que ficou o meu questionário? Podemos até ver que ele já deu aquela empurradinha dos meus questionamentos para demonstrar que eles estão atrelados a essa primeira questão. Então, como é que eu posso ter uma demo, né, de como está meu questionário? Vindo em visualização. Aqui, novamente, ele dá uma prévia do questionário para fins de testes, poder interagir com o questionário. Na nossa barra lateral esquerda, então, viria aquelas opções, né, no qual informaria todas as informações do registro, ou apenas alguns campos registrados, ou nenhuma informação, tá? Isso pela privacidade, né, e controle do que a pessoa consegue ter de acesso do registro. Ok? Então, automaticamente, assinalei sim, eu posso enviar. Está finalizado o meu processo, declarando que isso aqui é obrigatório, tá? E se eu atrelar não, ele me atribuiu outros 2 campos de questionamento, sendo, então, o meu anexo e o e-mail do responsável. Ok? Então, praticamente, as funções do nosso questionário são atribuídas desse jeito, na questão de criação e gestão. Ok? Podemos, então, ao concluir esta fase, podemos voltar para os detalhes da nossa coleção. Temos o controle dos membros também. Vamos voltar para o nosso parte de resultados. Nossa coleção novamente. Automaticamente, eu posso ver como é que está meus questionários. E ele vai me atribuir, demonstrando aqui o questionário que nós acabamos de criar, sendo questionário de lançamentos, tá? Temos 3 questões, podemos fazer a gerência das informações dele sem problema algum, ok? Agora, como é que eu vou atribuir esse meu questionário, então, a um gatilho? Tá? Vou vir na opção de gatilhos, vou declarar, então, certo? A condição para esse meu gatilho acontecer, para o envio do meu questionário. No caso, eu vou atribuir a um registro ou a uma métrica. Vou atribuir a condição de que eu quero que meu cheque de lançamentos seja igual a verificar lançamentos. Minhas ações, eu quero que envie, então, o disparo do meu questionário. Vou selecionar meu questionário 1. Ele já atribui que não está vinculado a nenhuma outra tabela, certo? Se eu passar um pouquinho do lado aqui, ele consegue até me dar um link rápido para ter uma informações, acessar, né, o meu questionário em si. Novamente a visualização dele. E selecionei ele aqui, então, certo? Ao usuário, e vou atribuir ao meu usuário dentro da organização. Temos a opção também de ser um campo único de e-mail, ou caso dentro da nossa tabela de resultados, tenhamos então e-mails um campo de e-mails,
Podemos ver aqui que ele atribuiu todos os campos de texto existentes dentro da nossa ferramenta. Caso eu tenha um campo que cada lançamento, né, tenha registrado o e-mail, ele vai disparar para todos aqueles e-mails existentes, tá? Para este caso aqui, eu vou atribuir ao meu usuário, Felipe Melo. E lembra aquele detalhe que eu falei na questão de vincular a tabela? Ao selecionar aqui, ele me informou o quê? O questionário selecionado será vinculado à tabela quando você salvar o gatilho. Então, por isso que eu falei que aquela fase que nós tínhamos do vínculo não era necessária, porque até mesmo na fase que eu vou criar um gatilho específico, ele já me informa que ele vai fazer o vínculo para mim, ok? Posso atribuir, então, use um questionário para responder a todos os registros, tá? Então, se eu colocar isso aqui, ele vai atribuir para todos os registros existentes, independente da minha condição, que não é o que nós queremos no momento. Temos a opção de fazer um agendamento dessa frequência, ou, no caso, em tempo real, utilizando minhas opções de registros. Toda vez que eu registro, então, atualizar, esse gatilho vai ser disparado para cada um daqueles registros atualizados, certo? Temos a opção também para registros novos ou para todos os registros presentes, tá? Isso acontece normalmente, nós recomendamos, quando a tabela sofre atualizações, mas que ainda podem sobrar vestígios de correções que devem ser realizadas ainda, tá? Feito tudo isso, vamos dar um nome para o nosso gatilho, como envio de formulário, de questionário, e vou salvar. E pronto, temos então nossa criação do nosso questionário e um gatilho que vai disparar com base na condição que nós declaramos até o momento. Certo, Léo? Respondido a dúvida? Respondido. Mas agora eu tenho mais uma, tá? A gente falou lá da paginação, tá? Que era possível criar um questionário com várias páginas. Certo. A última página vai ter um enviar, certo? Então Exatamente. eu vou, primeira página, próximo, segunda, próximo. Eu abri o questionário, respondi a primeira, a segunda, a terceira, não enviei, tá? Uhum. Eu fechei. Se eu voltar naquele link, eu vou ter a primeira, a segunda página preenchida ou eu acabo perdendo antes de dar o enviar, ter que preencher de novo? Esse é um grande ponto, tá? Quando você abre um questionário, automaticamente que nós visualizamos apenas uma prévia dele, tá? Só que o que acontece? Quando você envia um questionário, ele dá a opção sempre de enviar e salvar rascunho, tá? Porque às vezes a pessoa começa a visualizar o registro e vai ver nos questionamentos, ela pode não ter uma pronta resposta, tá? Então o que ela pode fazer? Ela pode fazer um preenchimento até uma certa parte ou seção das questões, certo? Salvar o rascunho e através do mesmo e-mail que ela vai receber do gatilho, ela consegue reacessar aquele registro, fazendo novas atualizações e então enviar a resposta completa. Ah, legal. Então ele não perde, teria que começar de novo. Não perderia. Tá, então, logicamente, se a pessoa não clicar em salvar o rascunho, aí sim, ela perderia então os casos. Não, legal. Bem, acho que essa aí está respondida, acho que você e o Catala responderam bem aí, até o Catala trouxe uma novidade que eu sabia que era possível fazer isso no questionário, no e-mail eu não tinha ideia até a gente conversar aí ao longo da semana aí, tá? Bem, a próxima dúvida que nós temos, até antes de entrar na dúvida, tá? Pessoal, quem tiver comentários, alguma coisa, tá? Quiser entrar, tirar alguma dúvida, contar alguma experiência que já passou aí nesses itens que ou passamos ou vamos passar aí, tá? Fiquem à vontade, tá? Pode mandar no chat, tá? Nós estamos ali acompanhando o chat, tá? Ou pode realmente abrir aí o som e vamos conversar, ok? Mais uma que eu tenho aqui é a respeito de métricas, resultados e filtros, tá? Aquela parte de interpretações, salvar um filtro, criar um gráfico em cima do filtro, métricas, toda essa parte aí que eu consigo fazer também em cima ali de uma tabela. Até depois, antes de entrar nisso aqui, eu vou te pedir um favor, que era até algo que eu confundi um pouco. Se você consegue mostrar ali, entrando desde o começo, cara, o que é uma coleção, o que é uma tabela dentro, tá? Porque assim, às vezes eu, por exemplo, tinha muita dúvida assim, o que é uma tabela dentro do HiBond? Tá? Uma coleção é uma tabela, ou dentro de uma coleção eu posso ter N tabelas. Você consegue ali mostrar, antes de chegar ali na métrica, mostrar desde o comecinho ali, acessando a coleção direto do Results? Então vamos lá. Aproveitando, eu já respondo todos esses pontos da questão de métricas, visualizações também, tá? Então vamos lá. Através da nossa plataforma, nós temos, acessando então a aplicação Results, nós podemos ter então um controle de todas as nossas coleções existentes, tá?
seria a nossa coleção? Seria uma classificação em grupo de todas as análises e dentro dessas análises as tabelas de resultados que nós teríamos, tá? Como nós teríamos então uma grande organização onde nós poderíamos estar vários departamentos e equipes estarem trabalhando dentro da organização da nossa plataforma Highbound, a coleção seria um exemplo simples da pessoa conseguir atrelar todos os dados através daquela equipe ou daquele profissional em específico. Como por um próprio exemplo, tem a minha coleção Felipe, tá? Nisso ela vai me dar um resumo rápido de todas as quantas tabelas existem, quantos gatilhos, quantas métricas, até mesmo o acesso de quantos questionários nós possuímos, tá? Então, a coleção é a ideia de você conseguir fazer uma separação de um certo grupo de informações que você quer que ela contenha, tá? Então, acessando a coleção, ela já nos abrange para mais dois detalhes, tá? Que seria, então, a análise, certo? E o resultado dentro dela, que seria a tabela, ok? A análise seria um exemplo aqui. Temos, então, a análise do resultado de live 4/6, resultado do live 5/6. Essa é uma maneira muito boa de você estar conseguindo, então, utilizar a análise. Podemos, então, fragmentar através dessa minha coleção resultados sem ter a necessidade de ter que ficar subscrevendo sempre o mesmo registro, às vezes guardando até mesmo como um histórico, tá? Porque então, temos os resultados da live do dia 4/6 e o resultado da live do dia 25/6. Podemos também atribuir análises referente a fases de dentro de um projeto de uma equipe. Precisamos analisar folhas de pagamento, precisamos analisar lançamentos de pedido. Então, através dentro dessa coleção, eles conseguem, então, criar ambas as análises e dentro dessas análises começar, então, a fazer um upload dos seus resultados, certo? Que seriam, então, suas tabelas, ok? Até o momento, ok, Léo? Essa dúvida aqui sobre, então, o que seria uma coleção, o que seria uma análise. Não, legal. Até vou colocar mais um pontinho aí para você, tá? Nós recebemos aqui Claro. mais uma dúvida, tá? Que deixa eu ler aqui. No questionário, se eu enviar o link externamente e não deixar o campo para e-mail e nem o nome, o registro, eu não consigo recuperar quem respondeu? Se, no caso, ele não utilizar o gatilho para envio e fazer de maneira manual, como o Catala demonstrou, seria isso? Bem, Amanda, você que mandou a dúvida, quer entrar aí para tirar conosco aí, complementar aí para tirar a dúvida deles? Amanda? Ixi. Não, beleza, daí qualquer coisa ela entrando, a gente responde aí para ela. Tá, oi, agora estão me ouvindo? Agora sim. Eu estava baixinho, desculpa, pessoal, bom dia. Bom dia. Então, a minha dúvida é a seguinte, eu enviei o link do questionário externamente para um grupo de 10 pessoas, né, 10 pessoas externamente. E aí, eu não coloquei o campo e-mail nem nome, porque eu quero respostas sigilosas. Então, eu não quero que a pessoa se sinta constrangida de dar aquela resposta. E aí, eu não coloquei esse campo nem nome, nem e-mail, aí eu não consigo ter quem respondeu, né? Não consigo ter esse registro. Eu tenho que colocar no campo ou nome ou e-mail. Porque lá no registro não vai aparecer quem que foi a pessoa que respondeu. Não sei se ficou claro aí a dúvida. Eu acho que sim. É tipo assim, eu criei um questionário, mas só com as perguntas, tá? Eu não criei nenhum campo de identificação. E eu posso pegar o link do questionário, né? Colocar em qualquer outro e-mail, tá? Ou numa página, alguma coisa, a pessoa vai clicar e responder, tá? Só que não teve nenhuma identificação. Eu acho, tá? Daí vocês corrigem, que a única identificação que eu vou ter lá é o ID do registro. E as respostas. É isso mesmo? Acredito que sim. Nessa ideia me vem até na cabeça aquelas questões de... Normalmente as empresas fazem na questão de... esqueci o nome da palavra. Um formulário, né, que enviam para os profissionais. Exatamente, pesquisa de satisfação, ou até mesmo aquelas pesquisas que a pessoa tem que responder quando está se desligando da empresa, né, para a empresa ter um controle certinho dos motivos. Então, acredito que realmente seja possível, através do link, não ter nenhum registro que atrele aquele usuário que foi feita a resposta, tá? Não, é isso mesmo. Esse exemplo que você deu, Felipe, é bem pertinente. Assim, se eu mando para 10 pessoas, 10
colaboradores meus que se desligaram. E eu não quero que eles se sintam assim, eu quero dar uma resposta, mas eu não quero ser identificado. Então, aí depois eu não consigo saber quem que respondeu aquilo, se eu não coloquei o campo, e-mail ou nome. É isso mesmo. Entendi, perfeito. Eu Tá acredito bom, que seja realmente possível, sim, sem deixar alguma margem, né, de rastro de resposta. tá bom. Legal. Obrigada, pessoal. Nada, Eu acho obrigado, que Amanda, pela pergunta. na linha do questionário que você criou ali, tá? Se eu enviar e deixar como não obrigatório ali o e-mail, ele vai criar uma tabelinha nova sem nenhum dado, né? Eu não tinha dado nenhum, não estou associando com nenhum detalhe. Quando a pessoa responder, ele vai responder as perguntas, vai voltar, não tem nada ali que identifique. Acho que é isso mesmo. Exatamente. Não, legal. Certo. Com essa pergunta da Amanda, eu meio que me perdi um pouquinho. Léo, então, foi feito então, o entendimento da questão de coleção, Perfeito. análise também, perfeito. Então, tá, os outros detalhes eram sobre interpretação, métrica, Filtros, eu criar gráficos filtros. em cima dos filtros criados ali. Perfeito. Então, vamos lá. Vou utilizar, então, como exemplo, tá, meu resultado da live aqui de dia 25/6. Tem algumas interpretações dos gatilhos que nós acabamos de criar e 2 métricas já, ok? Vou demonstrar, então, como é que seria a visualização dentro do Results, sendo, então, a exibição da tabela aqui. Temos todos os nossos campos aqui informando, né? Até mesmo a informação do nosso questionário já foi atrelado a ele, então ele automaticamente criou esses 3 campos extras, onde vai ficar armazenados as respostas para cada um dos registros, ok? E temos então aqui também o controle de nossa quantidade de registros, tendo a opção também então de ter o controle de quais campos de exibição eu quero que fiquem à mostra, como vocês podem ver aqui, temos vários que se encontram desabilitados e alguns habilitados. Esta é a maneira que você então consegue configurar naquela terceira, na opção, na segunda opção da criação do questionário, de quais campos eu quero que fiquem disponíveis naquele questionário. Tá? Então, através aqui vocês conseguem ter o controle de quais informações serão relevantes, ou caso eu queira que todas as informações sejam amostras, eu posso ativar todos os campos aqui e aplicar a minha informação, que automaticamente ele me demonstra todos os campos existentes dentro da nossa análise, tá? Lembrando que, por padrão, toda informação que é feita o upload dentro da nossa plataforma do resultado, ele automaticamente tem esses campos extras, como o nome do editor, quando foi publicado, nível de status, atualizado, entre outros detalhes, tá? Que são padrões da plataforma da tabela do Results, tá? A partir desses campos, é relacionado a cada campo de informação, ok? Utilizando, então, a opção de filtros, temos 2 opções. Posso atribuir através desse meu botão, no qual ele me dá uma tabela rápida, no qual posso criar e adicionar vários filtros, ou simplesmente, como nós estamos acostumados através de outras ferramentas, selecionar o campo, certo? Ele vai me dar as informações rápidas, alguns breves detalhes, simplesmente assinalando e pedindo para adicionar o filtro, ele automaticamente, né, criou aqui para mim, na minha referência, se ele se encontraria ativo ou não, e eu posso então aplicar o filtro. Filtrar a aplicação, ele vai atualizar, certo? E vai demonstrar que ele é um filtro ativo. Posso simplesmente alterar a partir dele aqui os detalhes que eu gostaria do filtro, ou simplesmente desabilitá-lo e aplicar novamente. Caso eu queira ter um registro de filtros rápidos, né, sem ter que ficar toda vez que for atualizar e acessar a tabela, ter que ficar fazendo manualmente. Ele já me guarda esse registro aqui, ok? Então, na criação de filtros temos essa opção, certo? Demonstrei também a utilização da exibição das colunas na tabela. Temos também a informação podemos salvar, então, exportar a nossa tabela em CSV ou XLSX. Também, caso nós queremos atribuir alguns filtros, algumas visualizações, logicamente também após a resposta dos questionários, né, que estamos com as informações todas atreladas, preciso gerar um relatório, tem essas 2 opções para exportação, tá? Temos também as opções de criação de visualizações gráficas, tá? Temos todas essas opções demonstradas até o momento. Posso dar também uma opção de tabela resumida, que seria uma visualização da mesma informação que nós temos aqui, porém já com um filtro específico, ou simplesmente algum gráfico, né? Vamos atribuir um exemplo aqui, um gráfico de pizzas. Categorias, eu quero que ele me demonstre em categoria
o nome do produto, assim como eu quero que ele faça uma contagem, certo? De quantos, de cada tipo de produto existente. Então, automaticamente, ele me gerou o gráfico de pizza, demonstrando, então, a flag de todas as informações presentes, né? Dentro do nome do meu produto, e aqui podemos interagir, né, tranquilamente com os dados existentes de cada uma delas, e vou atribuir um nome a esse meu gráfico, como gráfico de pizza. Dela, tracinho produtos. Ok? Feito tudo isso, posso então vou salvar essa minha informação, ok? E automaticamente, dentro dessa minha tabela, certo? Dessa minha coleção aqui, toda vez que um usuário que tem acesso a acessar essa informação, ele vai ter a visualização da minha tabela principal e do meu gráfico de pizza existente aqui até o momento. Ok? Sobre, então, a questão do controle dos resultados de criações de gráficos, essa aqui seria a visualização. Léo, me corrige só também se eu estiver errado. Gostaria de ver também sobre interpretações, gatilhos no caso e métricas, certo? Se eu parasse de falar no mudo, talvez eu conseguia te confirmar. Mas é isso Tudo mesmo, bem. tá? A parte lá das interpretações, tá? As métricas. E até uma dúvida, ali você mostrou um gráfico. Eu posso criar quantos gráficos eu quiser ali? Tem algum limite para que eu possa brincar com os gráficos ali dentro de uma tabela, de uma tabelinha ou não tem limites? Desculpa, não entendi. Pode repetir, por favor? Deixa eu dar uma cortada para mim. Como você criou ali, você tinha ali aquela tabela ali, você começou a criar um gráfico em cima, tá? Eu tenho alguma limitação de quantidade de gráficos que eu possa criar? Tem uma limitação, sim. Não vou te dar um valor exato, mas eu sei que já trabalhei com tabelas que tinham mais de 15 gráficos, tá? Eu sei que tem uma limitação, é possível identificar essa limitação dentro da nossa plataforma do Help Rebound, ok? Na questão de criações de visualizações dentro dos resultados, tá? Mas assim que eu terminar de visualizar aqui, eu posso dar uma pesquisada rápida também para atribuir melhor com esse detalhe. Legal, te joguei na fogueira de novo. Ok. Faz parte. Mas bom que daí eu já deixo na ponta da língua também para futuros, né? Perfeito. Então, vamos lá. Interpretações. O que seria uma interpretação? E nada mais do que seria de pronta entrega filtros atrelados às minhas visualizações, como por exemplo aqui. Temos então as opções de registro, né, que seriam toda a exibição dos meus dados, dos meus 152 lançamentos, e temos então dois filtros aqui, duas interpretações que eu já deixei criadas, ok? Como lançamentos críticos e lançamentos a verificar. Ok? Se eu clicar nos meus lançamentos críticos, ele vai me direcionar, então, novamente para a minha visualização da minha tabela, tá? Só que já com o meu filtro da interpretação registrado, que no caso aqui, o filtro que eu apliquei ficou de 21 de 152 registros, tá? Na quantidade, eu atribuí o quê? Sejam quantidades maior que 1000, tá? Então, automaticamente, eu já tenho uma visualização feita em filtro, dessa minha informação que eu preciso, que serão todos os registros que a quantidade ultrapassaram 1000 unidades, tá? Isso facilita o quê? Da maneira que, às vezes, vários profissionais precisam trabalhar em cima do mesmo arquivo, tá? Só que se nós trabalharmos diretamente na visualização que nós estávamos anterior sobre a tabela, se eu aplicar um filtro, vai aplicar para a mesma pessoa lá e fica aquele acúmulo de filtros, certo? A interpretação não. Ele me gera, entre aspas, uma cópia daquela minha tabela com esse filtro atrelado. Então, eu já consigo deixar várias interpretações criadas para quando o profissional precisar, nossa, atualizou meus dados, preciso lá ver a minha interpretação sobre lançamentos críticos, né? Que eu tenho que todos os lançamentos acima de 1000 unidades eu tenho que validar para evitar fraudes. Certo? Então, automaticamente já tem essa interpretação criada. E, ao mesmo tempo, o outro profissional precisa ver uma interpretação dele também, certo? E o que seria essa interpretação dele? Opa. Seria, então, lançamentos a verificar, que no caso nós já vimos ali que temos 12 lançamentos, certo? Que não estão com padrão ok, que seriam esses 12 aqui. Estão com um status de cheque lançamento a serem verificados. Quer dizer que tem alguma informação presente na quantidade, total de custo, unidade ou produto que não está batendo com o registro que nós temos do relatório. Então, já temos essa visualização desses 12 que vou precisar estar analisando. Certo? Então, a interpretação nos auxilia a ter várias visualizações prontas, certo? Que podem ser trabalhadas simultaneamente cada um dos dados, sendo a mesma informação. Ok?
E vamos apimentar aí um pouquinho aí a sua explicação. Se eu Ok. tiver ali a tabela, eu vou dividir ali por áreas que precisam analisar, tá? Cara, eu Tá. preciso direcionar um pedaço para o contábil, um pedaço para contas a pagar e assim por diante, tá? Crio uma interpretação para cada área. Eu consigo Tá. atribuir que cada um só tenha um ou dois usuários acessando? Por exemplo, você tem acesso a tudo, mas, por exemplo, o contábil, eu quero deixar só o Catala. No fiscal, eu quero deixar só o Guilherme. Eu consigo chegar nesse nível? Tá, nas interpretações não. Por quê? Como você já teria acesso diretamente a esta tabela, você automaticamente teria acesso a todas as informações, certo? A única diferença é que a interpretação vai te deixar Não, um é uma filtro que você query já possa pronta. trabalhar. Exatamente, tá? Então, Existe se a a pessoa tiver... opção de. Pode falar, Catão. Desculpa te cortar, Felipe, mas Aham, existe a opção claro. de você atribuir o registro para a pessoa se Uhum, a pessoa também estiver no ambiente do Raibond. Então, todos nós aqui, por exemplo, eu, você, o Guilherme e o Leonardo, nós 4 somos de uma empresa. uhum. Seria possível para criar uma interpretação ou fazer um filtro, fazer o gatilho para atribuir o registro, Ah, uma sim. quantidade X de registro para a pessoa, e só aquela pessoa conseguiria ver e mexer naquele registro. Exato. Eventualmente, depois, você poderia, se alguém precisa mudar, aí você muda a atribuição do registro para outra Uhum. pessoa ter o acesso e poder fazer o que tem que fazer no registro. Ah, Isso. Se nós legal. utilizarmos então o gatilho consegue fazer essa separação de atribuição. Porém, se tivermos a questão da interpretação aqui também, se já todos nós 4 já tivéssemos então acesso, nós queríamos ambos ver ao mesmo tempo, certo, Catalo? A não ser que a gente faça Isso, então a atribuição antes desse processo. Não, isso. legal. Não, perfeito. Então, beleza. Interpretações, gatilhos eu já demonstrei agora aqui na criação, né? No momento que nós vamos fazer, então, atrelado ao questionário, ok? Mas temos muitas outras opções, como podemos, então, atrelar uma condição a registro e outra a métrica, mudar status de prioridade sobre essa tabela evidenciada, atualizar o nível de status, né, no qual também podemos personalizar, deixando o status como aguardando remediação, investigando, pelo menos remediando, envio do questionário, uma notificação por e-mail, ou até mesmo, como falamos agora sobre as interpretações, atribuir a um usuário, tá? Ou o campo de e-mail, um grupo de fluxo de trabalho, ou atribuindo também a um usuário específico, ok? Então, os gatilhos eles nos auxiliam nessa questão de criar condições para disparo automáticos, tá? De certos processos. E um detalhe muito legal, então, seria a questão da métrica, que também o gatilho auxilia bastante. O que seria uma métrica, tá? As nossas métricas, elas servem, então, para criar certas visualizações, certo? Para auxiliar em avaliações de indicadores, tá? Como, por exemplo, aqui eu tenho o custo médio do mês e a quantidade total do mês, que já são 2 métricas que foram criadas, ok? Vou clicar em uma delas, por exemplo, no caso, no custo médio do mês. O que ela vai fazer? Ela vai abrir meus resultados presentes aqui na minha tabela, tá? E ele vai me trazer, então, uma tabela, desculpa, uma coluna de preenchimento chamada configurar métrica. O que ela me traz? Ela me pergunta se eu quero mostrar um mini gráfico de informação, isso quando vai fazer atrelar ele dentro da nossa plataforma GRC, o resultado, e posso gerenciar todos os gatilhos existentes também a esta métrica. Tá? Quando nós vamos fazer a criação, ele me pergunta qual seria meu campo de medição, que neste caso eu selecionei meu campo numérico custo total, ele me dá uma apresentação de opção de formatação para este campo, tá? Por padrão, no caso, por padrão, ele vai se autodenominar a maneira que ele visualizou os dados, tá? Posso, então, fazer um intervalo de datas, caso eu tenha algum outro campo de data presente, por padrão ele me trouxe os 3 criados do Results, que seria publicado, quando foi fechado, quando foi atualizado. Período sendo mensal, anual, diário, trimestral. E as funções que eu quero dessa métrica. Para essa métrica específica, eu pedi que ele calculasse a média de todos os custos em um mês. Tá? Então, ele me atribuiu esse valor de média. E atribui até uma corzinha, que no caso ela é vinculada a esta cor aqui, para caso eu queira deixar meio que destacado essas informações, deixando uma fácil visualização com legendas. E o principal, que seria o tipo dessa minha métrica. Temos então como indicador chave de controle, chave de desempenho,
Desculpe. E chave de risco, que seria, então, aqueles famosos QPIs, KCS, tá? Que seriam nossos indicadores de chave. E automaticamente, quando criamos, então, essa nossa métrica, quando ele vai visualizar, então, esse valor, logo em cima ele demonstra, então, qual seria o indicador dele para facilitar essa identificação, tá? Então, a métrica, ela auxilia nessa questão de você conseguir criar indicadores com base nessas funções, sendo valores únicos, positivos, negativos, zeros, porcentagem de total, entre outras opções aqui, tá? Automaticamente, quando eu fiz a criação da minha métrica, eu posso então salvar ela, no caso ela não fizemos nenhuma alteração, e ela já fica existente aqui para nós. Logicamente também atrelando, né, a visualização de quais são os dados que essa métrica está avaliando. Ok? E vou demonstrar aqui como seria, no caso aqui agora, uma criação de uma métrica em branco, tá? Só para vocês conseguirem ter uma visualização de, nossa, eu vou criar uma métrica, apareceu um monte de informação lá com o Felipe, como é que eu faço para demonstrar agora? Novamente, ele vai me perguntar qual que é o campo de mediação. Neste caso, eu vou selecionar então meu custo unitário, tá? Ele automaticamente selecionou e me trouxe, por padrão, ele sempre vai me trazer os valores únicos, tá? Que seria então a quantidade de lançamentos existentes aqui, tá? Feito isso, automaticamente ele já me traz uma breve resultado de todas as minhas visualizações presentes, certo? Utilizando cada uma dessas funções. Logicamente, eu posso atribuir, então, outra informação do indicador e até mesmo uma flag de cor para facilitar em visualizações futuras, tá bom? Então, praticamente, isso aqui seria a utilização das funções métricas, tá? No qual nós podemos criar através das nossas opções aqui da nossa tabela de resultados. Legal. E lembrando que essas métricas, elas podem ser usadas em outros módulos do HighBond, como, Exato. por exemplo, no módulo de projetos, que eu demonstrei brevemente na Live 24, Tá falando sobre o módulo de projetos. A Thala tá E com a faz memória aquela, melhor que a minha. faz aquela função de automatização, né, de impacto de probabilidade e risco, né, de impacto e probabilidade, Isso. né, dos riscos. Exatamente, Para isso é uma grande definir função automaticamente se o teste está eficaz ou não eficaz, aí vocês conseguem fazer para atender às suas necessidades. Perfeito, é isso mesmo. Legal. Bem, eu acho que esse ponto aí a gente conseguiu passar aí por todos os itens colocados, tá? Mas voltando em questionário, tá? Uma das dúvidas que surgiram também é como eu altero, tá? Ou corrijo uma resposta já enviada no questionário, tá? Eu fiz até a pergunta ali para o Melo, não terminei de preencher, não enviei, ele salvou. Mas depois que eu enviar, eu consigo corrigir isso, tá? Sim. E até assim, até uma dúvida que surgiu. Se eu mandar esse questionário para 2 pessoas e as 2 preencherem para o mesmo registro, por exemplo, o que vai acontecer? Vamos lá. Eu vou compartilhar aqui. Não, vou encerrar aqui o compartilhamento. Isso. Minha tela está aparecendo para vocês? Sim. Então tá. Vamos pegar o caso daqueles que nós respondemos antes. São esses 2 carinhas aqui, por exemplo. Quando eu pegar esse questionário aqui e mandar, aqui a janelinha do Zoom, eu consigo enviar o questionário de novo. Vou atualizar isso aqui de novo. Enviar questionário.
Ah, agora sim. E-mail. Ó. Beleza, o questionário é o mesmo. Um questionário para o registro, não, um para todo mundo. E envia. Normalmente, a ferramenta vai falar, ó, já tem resposta aqui, você tem certeza que você quer responder? Se você tiver certeza da resposta, que agora vai precisar esperar um pouco para mostrar a tela. Mas o que acontece é, o mesmo questionário que já tem uma resposta para aquele registro, quando você manda de novo, independente de mandar para a mesma pessoa ou para outra pessoa, o Raibond vai te informar, falar, ó, nós já temos uma resposta para esse questionário. Se você quiser prosseguir, vai ter que colocar aqui o motivo. Ó, legal. Aqui a gente já aproveita e mostra, ó, mudei os campos do e-mail, aqui já aparece Legal. outra informação aqui, ó. E agora, quando eu clico em responder, ele vai falar, ó, já temos uma resposta. Tá faltando alguma coisa? Se quiser, pode atualizar. Eu vou colocar justificativa. Faltou data. E aí agora eu consigo voltar aqui e editar a resposta. Legal. E esse prompt de avisar que já foi respondido vai aparecer tanto para a primeira pessoa que respondeu, como para uma nova. Se eu mandei esse questionário para mim primeiro, mas depois o Guilherme pega para responder o mesmo questionário para os mesmos registros, o Raibond vai avisar o Guilherme. Já tem resposta para quê? Você tem certeza que você quer preencher isso? E aí vai depender da situação para ver se precisa preencher ou não, se vai precisar responder novamente ou não. Interessante. Daí até, se eu não me engano, aparece aquele balãozinho, né, na frente do registro, que tem um comentário, né? Isso. Aí você consegue ver aqui, Eu acho que só precisa quando atualizar a tela. você... Opa! Isso, eu vou atualizar. Aqui, ó, tá vendo? Aí aparece aqui na atividade, aparece aqui o que aconteceu. Ah, eu preenchi tal dia e tal hora falando que estava faltando data. Legal. Fica então até guardado aí o que foi feito e quem fez. Isso. Perfeito. E sobre isso eu acho que é isso. Não, legal. Então, acho que nós estamos aí com 2 últimos tópicos aqui que nós tínhamos, tá? Agora, saindo um pouquinho da plataforma Results aí, vamos voltar para o Analytics, que foi o Robotics Professional, que foi a nossa primeira live da série. Acho que uma pergunta, como é que eu coloco, até algo que eu estava tratando com o Felipe, como que eu coloco durante as lives, daí acho que vão demonstrar agora, como é que eu coloco que eu preencho ali no Analytics o form e o dialog, né, para que quem não saiba mexer, né, colocar ali no script, mudar parâmetro, tudo, mas eu consigo deixar ali uma caixinha pronta para que ele consiga um filtro, algo parecido. Vamos lá, vou demonstrar aqui, Léo. Vou compartilhar a tela. Então sobrou para ti. Nem vou falar que o Felipe escapou dessa, tá? Um pouquinho. Visualiza a minha tela? Sim, vendo? Tá, aqui eu tenho um projeto básico de conexão com um banco de dados. Aqui eu tenho uma estruturação do banco de dados, com as informações que eu vou coletar dentro da base de dados. E aqui eu queria demonstrar 3 tipos de caixa de diálogo que a gente pode criar dentro do Analytics. Tem o comando except, que é uma caixa de diálogo simples, que a gente atribui um valor a uma variável. Tem a caixa de diálogo password, que a gente tem a possibilidade de digitar a senha
e ela torna-se uma senha criptografada dentro da caixa, e o dialog a gente consegue fazer uma estruturação um pouco diferente do except e do password. A gente consegue colocar mais complemento dentro dessa caixa de diálogo. Eu vou demonstrar aqui a execução desse script antes de passar para o detalhe aqui do dialog. Se eu vir aqui no passo a passo, o except ele vai abrir uma caixa de diálogo para me colocar o usuário do banco, o nome do usuário. Eu clicando aqui, ok? Ele vai para a próxima caixa de diálogo, que é o password. Eu clicando aqui, se vocês repararem, ele não exibe a senha, ele criptografa a senha dentro da caixa de diálogo, de segurança. Vale lembrar que aqui, quando a gente define password 1, a gente está definindo aqui também, devemos definir dentro da estruturação de conexão para ele poder capturar essa senha que a gente digitar dentro dessa caixa de diálogo do password. Já guardou como uma variável. Isso, já guardou como uma variável. A gente não precisa definir como um nome, ele define como um número. A gente pode ter uma sequência de números aqui, e cada número de password pode ser definido a uma conexão diferente dentro do script. Se a gente tiver mais de uma conexão dentro do script, a gente pode acrescentar mais de um password aqui, mais de uma linha de password aqui. Legal. Se eu clicar aqui, OK, aí ele vai para a caixa de diálogo, onde eu defini, e aqui na caixa de diálogo, eu defini um parâmetro de busca para a gente especificar o que a gente vai buscar dentro da nossa tabela do banco de dados. Eu defini aqui o campo company. Aí tem dois tipos de campo aqui que eu defini, que é o que tem dentro da minha tabela. Se eu selecionar aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele vai carregar as informações. Aqui as variáveis que ele criou diante das informações que eu coloquei na caixa de diálogo. E aqui, ó, eu especifiquei aqui a variável que eu quero consumir da caixa de diálogo, que é a companhia. E aqui também eu especifiquei ela para poder gerar o nome do ponto fio também, junto com o complemento da variável que eu coloquei aqui na caixa de diálogo. Se eu vier aqui, olha, ele já me trouxe a tabela, já com o filtro aplicado. Tá vendo? Aí ele já vai vir com o filtro aplicado aqui que eu apliquei. Se eu fizer a execução de novo e eu definir o outro filtro que eu tenho aqui, ele vai carregar e vai me criar uma nova tabela com o filtro que eu apliquei. Eu consigo fazer isso também dentro dessa caixa de diálogo. Um detalhe que eu quero mostrar também da caixa de diálogo, que é interessante, que a gente tem um modo não só em código para poder criar a caixa de diálogo. Se eu vier aqui na palavra diálogo e clicar nessa opção aqui, ele abre uma tela para a gente montar a nossa caixa de diálogo. Aí aqui, dentro dessa tela, a gente consegue arrastar algumas opções, a gente consegue trabalhar com algumas opções de informações aqui nessa caixa de diálogo. A gente pode colocar uma lista suspensa, que é o que eu criei aqui. Se eu clicar aqui, ó, eu consigo definir os rótulos, a lista que eu quero que apresente nessa lista de lista suspensa, que no caso foi o filtro que eu apliquei, que está dentro do meu banco de dados. Eu tenho outro aqui, lista, que ele vai listar todos os... Aqui a gente define a categoria. A partir do momento que a gente define a categoria, ele vai listar todos os campos da base de dados que são no valor caractere. E aí a gente consegue transitar entre um campo e outro dessa tabela. Ô Gui, só voltando ali um pouquinho na caixa de diálogo anterior, tá? Ali no company, lá que você criou. Você preencheu aí os dados que seriam dentro, tá? Isso, LACS e MIA. criei. Se eu quisesse, por exemplo, cara, eu não sei o que vai voltar da minha tabela, tá? Eu teria que fazer um import, exemplo, tá? Eu teria que fazer uma importação antes, pegar esse campo da tabela, gerar para mim uma tabelinha, tá? E depois eu teria como associar os resultados dessa tabelinha, os registros aí dentro? Sim, você pode fazer por aqui, ó, na categoria. Você consegue definir o campo que você quer, por exemplo, um campo caractere. Se você definir aqui, você consegue transitar pela categoria e logo na sequência você pode carregar as informações numa lista também do que tem dentro desse campo que você definiu.
Tá, mas no caso, daí, vê se minha lógica tá certa. Eu teria que fazer também isso antes, porque assim, eu vi que ali pelo seu script o acesso ao banco de dados está depois do formulário. Então eu teria que ter feito um acesso antes para trazer também o Isso, que tinha nessa lista. Beleza. isso, exatamente, é. E aqui também, dentro dessa caixa de diálogo, a gente consegue definir botões de confirmação de sim ou não. E aqui a gente consegue colocar títulos também. Ó. Se eu colocar aqui, ó, por exemplo, fazer um teste aqui usuário, só para demonstrar como que ele fica a estrutura. Posso colocar aqui. Aí eu posso trabalhar aqui, ó, adaptar de acordo com o espaço aqui. Eu posso ampliar também esse espaço da caixa de diálogo. Eu posso incluir muito mais informação dentro dessa caixa de diálogo. Se eu vier aqui fechar... Quem trabalhou com VB antigamente é bem dizer o formulário ali do VBzinho. Se eu clicar aqui em confirmar a alteração, ele automaticamente vai fazer a alteração aqui no meu código. E aí, se eu clicar aqui para executar... Ele me exibe o que eu coloquei. E aqui eu consigo fazer a seleção e cada um dessas caixas de diálogo que a gente coloca aqui, ele cria uma variável. A gente consegue trabalhar em cima dessa variável para poder ter algum tipo de ação dentro da execução no script. Aí a gente também utiliza muito essa caixa de diálogo para definir período. Por exemplo, eu quero buscar informações de tal período a tal período. Aí eu defino 2 caixas de diálogo, ele vai criar 2 variáveis e a gente consegue aplicar uma condição dentro da busca do banco e ele vai trazer só as informações daquela data em específico que a gente colocou. Não, legal. Até o Felipe levantou a mão ali, tá? Daqui a pouco só vou falar um negocinho antes. Eu acho legal você ter essa forma do diálogo, porque uma pessoa que não está acostumada com desenvolvimento, mexer em script, você pode deixar ali pronto. Quando for executar, ele só vai colocando as opções que ele quer, né? Por isso que eu achei importante trazer isso. O Felipe levantou a mão, vou falar, ele vai fazer o comentário, espero que ele só não vai me zoar que eu sou velho, porque eu falei do VB lá atrás, né? Mas Nada, vamos lá. jamais. O que eu ia perguntar? O Gui, quando você falou que tipo temos a opção então de criar então através do Accept, né? Temos como estruturar então a janelinha como você demonstrou. E no password você falou que colocou password 1, né? Tanto na questão ali para atrelar ali quanto na hora que for fazer o acesso de data. Tem uma limitação desses passwords? Tipo, de sei lá, password 1, 2, 3, 5, 8. Porque, se eu não me engano, eu já tinha visto alguma coisa, alguma documentação falando sobre, mas eu não me recordo. Não sei se você tem na ponta da língua também. Se eu não me engano, a limitação é de 10 password. Porque daí, no caso, tem que flagrar sempre pela numeração para atrelar, né? Flagrar com a numeração. Entendi. Legal, legal. É isso mesmo, então. Não, legal. Cara, eu acho que bem demonstrado aí. Eu acho que eu não me fiz entender quando eu pedi, acho que pro Felipe isso, ele entendeu que era lá o parâmetro do Enterprise e mostrou também muito através da bem. opção do Robotics. Isso, mas eu lembro que existia isso. Eu falava form, o form para mim era isso. Então, o bom que daqui do comando da caixa de diálogo a gente cria aqui, só que não precisa acessar exatamente o log para puxar a estruturação. Ele basicamente reflete aqui a nossa atualização. O bom desse comando é isso. Legal. Não, muito bom. Muito bom. Bem, acho que aí respondeu, acho que essa dúvida era minha, tá? Então, eu coloquei uma pessoal aqui no meio, tá? E acho que a última é uma que nós respondemos bastante em reuniões, tá? Reuniões técnicas, junto com a equipe de TI aí dos nossos parceiros, clientes, que é o que eu preciso ter liberado quando eu vou instalar o AN. Tá na máquina. A gente sabe que hoje o AN ele precisa, por modelo de subscrição, eu preciso ficar batendo para verificar se eu tenho uma licença, tudo isso. Então, para a instalação do AN, o que eu preciso liberar de internet ou de portas para deixar a comunicação da máquina? E no mesmo caso o Enterprise, eu instalei o Enterprise no servidor, tá? Hoje ele também, o painel de controle dele é um Launchpad, então é por isso que eu sempre reforço que é um modelo híbrido, pode estar no servidor local, mas ele precisa
precisa ter o controle ali no painel. O que eu preciso deixar habilitado em termos de porta, URL e acesso para que esses dois se comuniquem com a Galvanize? Então, a gente recebe bastante caso no suporte referente a essa questão de bloqueio de acesso através do Analytics, né? A princípio, para o Analytics, como ele é subscrição e constantemente o Highbound faz a comunicação para verificar se a licença é válida dentro da máquina para o usuário continuar utilizando, é necessário ter duas questões liberadas: a porta de saída, a 443, dentro da máquina, na questão do firewall, e o site do highbound.com que esteja liberado. Tendo essas duas liberação, o usuário já consegue fazer a ativação da ferramenta, e também, se caso ele estiver desenvolvendo projetos e precisa importar para o Results, ele vai precisar da comunicação com a internet para poder associar aquele usuário à organização. Então, precisa estar liberado também constantemente essas informações de acesso dentro do Analytics para não ter problema de execução de projeto. Agora, a questão do Enterprise é um pouco diferente. Vou compartilhar aqui a tela. Visualiza a minha tela? Sim. Tá. A questão do Enterprise como ele é configurado o agente local é configurado no servidor, e a gente sabe que o servidor tem muitas restrições. E para a gente poder liberar, além de instalar o agente local e ter a comunicação entre a organização e o servidor, a gente precisa verificar algumas URLs para poder fazer a liberação e para a gente ter a comunicação entre a organização e o ambiente servidor local para poder fazer as execuções do script, senão não consegue fazer essas execuções de tarefas. Aqui no site do Highbound tem uma documentação relatando a região do Highbound e as URL que precisam estar liberadas. Basicamente, a empresa não precisa liberar todas essas URLs dentro do ambiente. Eu vou demonstrar aqui dentro do Launchpad. Se você acessar o Launchpad da empresa e vir aqui em opções e organização, deixa eu acessar de novo aqui que inspirou. Acessando aqui a organização, aqui na tela principal a gente já consegue ver a região que a nossa organização está presente. No caso aqui é a América do Norte. Se a gente voltar aqui na documentação, a gente consegue já ter quais as informações que a gente precisa liberar que é referente à América do Norte. Aí, no caso, a gente pode liberar aqui dos Estados Unidos e do Canadá. E aí a gente vai conseguir já ter o acesso a comunicação entre a organização e o ambiente robô. Para a gente saber se realmente o ambiente robô foi liberado corretamente, a porta de saída foi liberada 443, a gente consegue validar essas informações aqui. Deixa eu só entrar numa outra organização, que essa daqui não está configurada com agente local. Se eu clicar aqui no módulo robôs, e vier aqui em configuração, se o meu status estiver aparecendo aqui online, é porque a gente já conseguiu a liberação correta das URLs e da porta. Caso não apresente essa tela aqui, é que ainda existe alguma pendência ou alguma informação não foi liberada dentro do servidor em questão de URL. Aí ele vai, quando tiver liberado a questões de porta, de URL, ele vai sempre vai exibir um status aqui de online ou não. Legal. Eu acredito que são essas informações importantes referente à liberação e uso do Analytics e do Robotics Enterprise. Não, legal. Mais uma vez reforço, vivendo e aprendendo. Esse é o meu garoto. Dona Aide, tudo bom? Bom dia, galera. Bom dia. Bom dia, Ede. Estava eu aqui quietinha, só ouvindo aí o show dessa criança. Legal. Bem, eu acho que das dúvidas que nós tínhamos,
acho que nós matamos aí todas, tá? Eu acho que a gente então pode encerrar por aqui, tá? Vou só passar aqui rapidinho, vou compartilhar minha tela. Deixa eu chegar aqui, apresentação está aqui. Pronto, vocês estão vendo minha tela? Sim. Legal, então hoje nós falamos aí a quarta parte, né, do fluxo completo, encerrando aí com as dúvidas que foram elencadas aí no decorrer aí das lives, tá? Agradeço aí, Melo, tocou aí 4 lives aí conosco aí, tá? Falando aí o fluxo completo. Gui, brigadão aí pelo apoio também aí nessa parte aí mais técnicas, tudo isso. E Catala, obrigado aí por ter aceitado aí, conhece bastante de Raibon, de Analytics, com esses processos de auditoria, então, brigadão aí por ter nos apoiado. Tá? Então, passamos aí as quatro partes, né, do fluxo completo, tá? Reforçando mais uma vez que no nosso canal do YouTube, todas as lives ficam disponíveis, tá? Para quem quiser depois assistir, não teve a oportunidade de vir numa sexta-feira, mas quer assistir depois, ou quer rever, ou como nós às vezes utilizamos, precisa de tal dúvida, pô, se você pegar tal vídeo, em tal ponto você tem isso aí explicadinho, tá sendo bem interessante o uso dos vídeos para responder dúvidas, às vezes de parceiros, tudo isso está sendo bem interessante, tá? Eu destaco ali os 2 itens, tá? Que é o projeto Galvanize Learning, tá? Nós estão as lives aí 2021 e o Galvanize Dicas, que são vídeos curtos enviados aí semanalmente, tá? Eu deixo o contato do suporte, suporte@techsupply.com.br. Qualquer dúvida pode ser direcionada para o suporte ou para os nossos e-mails, tá? Hoje eu corrigi a apresentação, tá? Não deixei... A última vez esqueci, não coloquei o e-mail do Thiago, tá? Mas hoje tá aí. Melo, Guilherme, Alexandre, o meu, do suporte. Nós ficamos aí disponíveis para qualquer dúvida, comentários, tá? Que vocês queiram estar nos passando. Gui, Alexandre, Felipe, não vou falar últimos comentários, que parece que vamos morrer, mas não. Vocês querem finalizar? Últimas palavrinhas? Obrigado por nos acompanhar aí mais uma live, gente. Espero que vocês consigam desenvolver suas habilidades com Analytics, com o Raibond, e estamos à disposição. Obrigado, pessoal. Fiz a interação entre todas as 4 lives. Espero que vocês tenham aprendido bastante coisa. Espero que possam acompanhar nossos conteúdos ainda no YouTube e nas futuras lives, que até o final do ano tem bastante coisa para ver. Obrigado, pessoal, pela participação e pela interação nessa live de hoje. E também quero agradecer também ao Léo pela oportunidade de participar de mais uma live. É sempre um grande aprendizado também. E obrigado a todos. Não, legal. Mas que pegando aí um pouquinho do que o Melo falou, tá? Até o final do ano nós temos aí vários assuntos ainda, tá? Mas no mês de julho nós vamos dar uma pausa, tá? Vamos dar um descanso aí para os consultores, tá? Então essa aqui foi como saiu ali informada, a última live desse semestre, e retornamos no dia 6 de agosto com nossas lives, a sexta-feira. Ok? Então, um tempinho aí de 5 semanas aí de descanso aos consultores. Pessoal, muito obrigado mais uma vez, uma excelente sexta-feira a todos, tá? E agora nos vemos em 6 de agosto. Mais uma vez, obrigado a todos que participaram. Sim, Aide. Eu gostaria de agradecer, realmente, é um prazer fazer parte dessa equipe, vocês são show de bola, tá? E vou sentir saudade essas semanas, mas nos veremos com certeza em agosto, tá? E é um prazer realmente estar com vocês e fazer parte desse trabalho todas as sextas-feiras. Um abraço grande a todos, bom final de semana. Grande abraço. Um grande abraço, bom final de semana. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Bom final de semana a todos. Valeu, Léo, valeu, pessoal. Obrigada aí por compartilhar conhecimento e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.